Depois disso, Leylin e o resto encontraram várias ondas de miasma e hordas de insetos venenosos. Sob a ajuda das poções fornecidas por Leylin, o grupo passou por essas zonas de perigo com facilidade. Depois que Leylin mostrou alguns métodos de usar as poções para dispersar os insetos venenosos e o miasma, Jaiden e o resto estavam convencidos do talento de Leylin. Até mesmo Bozan, da família Lilitel, lançava ocasionalmente olhares surpresos para Leylin. Obviamente, ele tinha ouvido falar do talento de Leylin em Potionerin antes, mas o talento de Leylin excedeu suas expectativas. A festa viajou por terra e água, chegando finalmente ao penhasco saliente mostrado no mapa 2 dias depois. Tão bonito! Cheyenne engasgou. Até mesmo Leylin e os outros mostraram sinais de indulgência. Na beira do penhasco, havia flores amarelas brilhantes crescendo no chão nivelado. No coração da flor, era vermelho brilhante. Quando floresceu, tinha o tamanho de 2 punhos de humanos comuns juntos. Todo o topo da montanha estava cheio dessa estranha flor, e um aroma pesado permeava a área. Leylin, o que é isso? Perguntou Jaiden. As planícies da montanha da lua de Cítara estavam cheias de perigos e várias plantas estranhas haviam aparecido. Mais frequentemente do que não, a planta mais bonita era o mais perigoso era. Especialmente quando estava perto do seu destino. Como acólito Potionerin, Leylin já lidou com 3 armadilhas de flores semelhantes. Não tem problema. Leylin pegou um talo da flor da Chip, compare com o banco de dados. Bip. Missão estabelecendo, digitalizando aparência exterior e perfume. Comparação em progresso, o resultado é encontrado no banco de dados. Determinado como uma margarida beta. Uai. A voz de Chip lealmente entoou. Beta Daisy? A testa de Leylin está franzida. Esta é uma planta comum na costa sul. Normalmente eles são cultivados em planícies. Representa nostalgia e respeito. Esta flor parece mesmo a Beta Daisy. Deve haver alguém que tenha plantado isso aqui de propósito. Bozan também deu uma resposta definitiva. É o mago que deixou para trás a herança. Rote, que estava por trás, falou, sua voz rouca. É possível, mas não posso confirmar. Jaiden abriu o mapa danificado do mapa. Os remanescentes devem estar localizados na parte inferior do penhasco. Leylin acenou com a cabeça. Quando ele examinou o mapa, o nome Dylan Gardens apareceu embaixo do penhasco. Além disso, mencionou-se uma enorme área de Beta Daisy localizada no penhasco acima, então havia uma chance de 80 a 90% de que estivesse correta. O que estamos esperando? A emoção foi vista no rosto de Shaya. Para os acólitos, se fosse possível encontrar vestígios de um mago oficial e obter a herança, era muitas vezes o início de outra lenda. Os 5 começaram a ofegar, até Bozan não foi excluído. O penhasco era extremamente alto e havia pedras de granito nas paredes íngremes e afiadas como navalhas. Para um ser humano normal, escalar até o fundo era uma tarefa impossível. No entanto, para esses 5 acólitos de nível 3, esse desafio não poderia impedi-los. Rote imediatamente se transformou na criatura de tentáculo e subiu. Quanto a Leylin e os outros, eles adicionaram um feitiço pena flutuante. Este feitiço permitiu que eles aliviassem seu peso e flutuassem até o fundo. Asterisco Bang. Asterisco feitiço pena flutuante foi removido e os pés de Leylin tocaram o chão. Isso é. Leylin ficou surpreso quando avaliou os arredores. Estava cheio de pedras na forma de lâminas de 2 gumes. As inúmeras espadas de pedra foram colocadas juntas, cobrindo pelo menos metade da área inferior do penhasco. Nas lâminas afiadas, havia incontáveis cadáveres. Leylin até descobriu alguns cadáveres que pareciam humanos. Parece que foram criaturas vivas que caíram do penhasco. Leylin suspirou e de repente percebeu que algo estava errado. Como poderia haver humanos normais aqui? Poderia ser alguns acólitos que obtiveram leads anteriormente? Tenha cuidado, o chão está cheio de lâminas. Ao ver Jaiden e os outros aterrar, Leylin apressou-se a avisar. Droga! O rosto de Jaiden ficou sombrio. Seu braço roçou uma das lâminas afiadas ao liderar, revelando uma abrasão de pelo menos 12 centímetros de comprimento.
Essas bordas pontiagudas foram feitas com nitidez para durar pela eternidade. Além disso, há também alguns feitiços mágicos imbuídos neles. Se não fosse assim, não teria sido possível romper minha defesa e causar um arranhão na minha pele. De fato. Leyline tocou a lâmina branca e cinzenta e sentiu as fracas ondas de energia pulsando nela. Apenas um magus oficial poderia realizar o feitiço em tal escala, adicionando o efeito em todas essas pedras nesta área. Então, onde está o remanescente? Sou. Inúmeros tentáculos cinza-brancos se estenderam até o fundo do penhasco, trazendo Rote com ele. Eu usei o meu feitiço para detectar mais cedo. Há apenas pedras e lama aqui embaixo, sem vestígios de remanescentes. Bozan se agarra a um globo ocular verde e fala com desânimo. Vamos pesquisar a área e ver se há alguma pista. 6 horas depois, nos reuniremos novamente no topo do penhasco. A impaciência surgiu no rosto de Jaiden enquanto ele falava. Esta exploração foi sugerida por ele, então a pior decepção está terminando sem resultados. Além disso, com algumas pistas, mas sem conseguir descobrir a entrada ainda, essa impaciência, junto com o medo de ser caçado por um mago oficial, torturara esse garotinho. Pelo que Leyline viu, Jaiden estava à beira de um colapso mental. Liberdade para procurar. Depois de ouvir a sugestão de Jaiden, os outros 4 acalmaram e acenaram com a cabeça em concordância. Para eles, depois de chegar ao destino, Jaiden era de pouca utilidade para eles. Além disso, ser capaz de encontrar o remanescente e obter o saque antes dos outros membros do partido era definitivamente muito melhor do que descobri-lo juntos. Mais benefícios poderiam ser obtidos dessa maneira. Os 5 tinham confiança em seus próprios métodos. Por isso, ninguém sugeriu formar uma equipe de tipos. Os poucos escolheram andar para baixo e deixaram a área onde aterrissaram. AI Chip, escaneie o gasto geográfico e projete um mapa a partir dele. Leyline comandou o AI Chip depois de andar por um momento antes de parar. Missão estabelecendo, escaneando a geografia da região, o AI Chip executou lealmente as ordens de Leyline. Muito em breve, uma imagem 3D azul clara foi projetada na frente dos olhos de Leyline. Neste mapa, que só podia ser visto por ele, representava claramente o terreno da localização próxima. Era tão detalhado que até uma folha de grama não foi deixada de fora. De acordo com o AI, a detecção do chip, sob o penhasco, havia camadas de granito. Aqui não havia sinais de atividades mágicas. Além disso, nos arredores, não havia nenhuma situação de laboratórios experimentais que fosse detectada. Não há nenhum. A testa de Leyline está franzida. Talvez a outra parte tenha estabelecido uma ocultação tão forte que até mesmo o AI Chip não conseguiu detectar. Leyline ponderou enquanto olhava para o ambiente novamente com seu olho físico. 6 horas depois, o céu gradualmente ficou escuro. Havia algumas tendas no topo do penhasco. Na frente da tenda, havia uma fogueira, onde um aroma de sopa de legumes silvestres subia da panela fervente. Foi lamentável, no entanto, que os 5 que cercavam a fogueira não tivessem apetite. Todo mundo voltou, fala de suas descobertas. Jaiden olhou para o círculo e falou primeiro. Não há nenhum. Além daquelas lâminas de rocha invertidas, não há mais nada. Rote então falou, eu digo, será que você está nos levando para o caminho errado? O que você disse? Jaiden levantou-se abruptamente, o distintivo preso em seu peito emitindo um brilho verde. Bem, queremos causar conflitos internos antes mesmo de encontrar o tesouro. Bozan emitiu uma enorme onda de energia, diretamente entre Jaiden e Rote. Eu acredito que Jaiden, se não, ele poderia ter vindo para cá por conta própria, acrescentou Leyline. Por que ele disse que era porque ele também tinha uma cópia do mapa do partido Sei de Gotham Hat? Ele sabia que Jaiden estava levando-os até o destino. Depois de ouvir Leyline e Bozan mediando, Jaiden e Rote se encararam e se sentaram novamente. Eu até pesquisei no nível inferior e tudo era sólido. Não há nenhuma construção subterrânea ou qualquer coisa desse tipo. Shaya sorriu ironicamente. O remanescente de um mago oficial não pode ser facilmente encontrado em primeiro lugar. Senão,
já teria sido roubado há muito tempo. Leilin acrescentou e imediatamente perguntou a Jaiden, você tem alguma outra pista? Depois de ouvir as palavras de Leilin, os outros três o desviaram olha para Jaiden. Jaiden manteve seu silêncio por um tempo antes de falar, a pista que eu obtive foi o mapa para vir aqui. No mapa, havia vários versos antigos, parecia ser um tipo de poema. Deixe-me ver. Leilin e Bozan falaram juntos em uníssono. Eu mostrarei a todos vocês então. Jaiden sorriu e abriu o mapa em suas mãos. Leilin examinou o mapa de Jaiden. Não houve diferença com o AI. A cópia de Chip, mesmo a rota era a mesma, levando a este precipício. No entanto, a cópia do mapa de Jaiden era muito mais antiga. No canto superior direito, havia vários caracteres desfocados. As palavras estavam se contorcendo como uma cobra. Esta é uma linguagem curajeriana, já vi isso em um manual. Parecia falar de carregar, e as pessoas com respeito, serão capazes de, jardim. Os olhos de Bozan brilharam enquanto ele tentava o seu melhor para traduzi-lo. Somente aqueles que carregam coragem e respeito poderão ver os jardins Dylan. Leilin traduziu a língua curajeriana imediatamente a apenas uma linha no mapa. Bozan ficou claramente assustada. Um conhecimento tão obscuro, você realmente... É porque gosto de ficar na biblioteca. Leilin sorriu. O nome do remanescente parecia ser Dylan Gardens. No entanto, por coragem e respeito, o que isso significa? Shaya coçou a cabeça em perplexidade. Eu sempre achei que a coragem se referia à coragem de invadir as planícies da montanha da lua de Cítara. Não parece ser o caso agora. Jaiden sorriu ironicamente. As planícies de montanha da lua de Cítara são um tanto perigosas para os seres humanos normais. No entanto, para um acólito nível 2, não representa nenhum perigo. Bozan olhou para Leilin, impassível, antes de falar.